Meu nome é Jefferson Cardoso, você está no meu canal Atalaia e hoje o quadro Fala Galera, como toda sexta-feira sempre. Hoje aqui comigo o pastor Gil Marques, homem de Deus, homem íntegro. Hoje já dei a deixa ali no Instagram e no Facebook, foi publicado que teríamos hoje com o pastor Gil Marques. E você vai ser revelado coisas fora do sério, vão contar o testemunho de vida desse homem que é coisa linda demais. Hoje, pastor Gilmar, no Ministério Avivamento Bíblico, é isso, pastor Gilmar? Estamos ali, a paz do Senhor a todos que estão nos vendo. Estamos ali fazendo um trabalho para Jesus. Para Jesus, aqui em Jaraguá do Sul, né? Jaraguá do Sul. Mas é um ministério grande, né, Gilmar? É um ministério que está em todo o Brasil, né? Avivamento Bíblico. Abençoado, tem crescido muito no Brasil e no mundo, né? Desde 1946. Então estamos ali, juntamente com o nosso pastor Emerson, que está aqui no João Pessoa também fazendo um trabalho abençoado. E estamos felizes, né? Estamos felizes. Trabalhando para Jesus, trabalhando para Jesus. Isso. Mas a pergunta que não quer calar, que até para todos que não... Hoje um grande público nosso é um público assembleiano, Gilmar. A questão que não quer calar, quanto pagasse para ser pastor? Quanto saco tu tivesse que puxar para ser pastor hoje? Eu não paguei nada, né? Até porque o preço maior Jesus pagou na cruz do Calvário. E graças a Deus não precisei fazer... puxar saco de ninguém para poder... Nem tapete. E nem tapete de ninguém para poder tá aí fazendo a obra de Deus, né? Tendo o apoio do nosso pastor. Porque hoje o que mais a gente vê, Gilmar, hoje é pessoas querendo, através de igrejas, através de qualquer denominação, não vamos falar propriamente só aquela que eu sigo, né? Mas várias denominações, pessoas estão em busca de dinheiro e poder. E o ministério do ser humano, o ministério de pastor hoje, ele é leiloado, ele é vendido. Por isso que muitos vídeos eu falo, o Gilmar acredito que acompanha nosso canal, normalmente eu falo, chamada não é para ter um emprego, uma profissão. Chamada é para te se doar. Não é isso, Gilmar? Diz que todo homem tem seu preço, mas o homem escolhido por Deus, ele não tem preço, porque o preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Então nós não podemos se vender, deixar de falar a verdade por causa de um valor monetário, que é o que eles estão fazendo hoje, né? Então eu acredito que a chamada de Deus, o preço já foi pago. É verdade. Mas, Gilmar, a gente está aí nessa peleja aí, num projeto de moralização, de limpeza nas instituições religiosas, enfim, né? E hoje o que mais a gente se apega, hoje o que mais a gente vê, uma dificuldade tremenda, até porque existe muitos interesses ocultos, é a falta de transparência. Pergunto para ti, como é hoje na tua igreja? Como é que funciona ali na tua igreja? Existe esse problema? Um membro quer saber alguma coisa, tu vai tentar impedir? Como é que é? A gente sabe que em todo lugar tem seus defeitos, mas tem aquele lugar que a gente se identifica mais. Então, eu vejo no Ministério Avivamento Bíblico, tem defeito, tem, como qualquer outro lugar, mas tem uma transparência, né? Se você quiser conhecer o caixa ou saber daquilo que é feito com dinheiro que entra na igreja, tem transparência, qualquer membro pode adquirir esses papéis, né? E ficar por dentro daquilo que está acontecendo na denominação, na igreja, né? Eu me recordo que este homem aqui, ó, você que está assistindo, este homem aqui, ele era dirigente de uma denominação aqui em Jaraguá do Sul, numa igreja até onde ele abriu ali próximo ali, né? E quando ele deixou o ministério, vieram muitas indagações. Ele é um rebeliado da igreja, ele é um revoltado, ele está abrindo um ministério. Eu ouvi muito disso de membros a qual ele era pastor ali. A qual ele é pastor, é um revoltado. O nosso pastor está falando isso, que ele é um rebeliado, ele é um revoltado. É isso aí mesmo? Como é que tu saiu da antiga denominação a qual você estava, Gilmar? Eu, graças a Deus, eu saí em paz, né? Saí com a carta de mudança, né? Carta de mudança e recomendação, não pequei contra a denominação que eu estava. E também não saí para abrir ministério, até porque o ministério que eu estou é de 1946. Para a glória de Deus, foi a primeira igreja pentecostal que foi aberta para o brasileiro, né? Então, o avivamento bíblico. O avivamento bíblico. Então, eu saí em paz, graças a Deus estamos ali fazendo um trabalho para Jesus, que é o que a gente sabe fazer. Não teve pecado? Não teve nada. Brigasse com algum pastor? Não, graças a Deus não. Deram uma cartinha de recomendação? Me deram carta de recomendação e eu saí em paz. Mas por que depois que tu saiu começou essas conversas? O que vem à tua cabeça, Gilmar? A gente fica
a gente entende, Jefferson, que o sistema, em vez de ele unir, ele divide as pessoas. Sistema. Né? Então, depois que a gente mudou, a gente foi para essa outra denominação, a gente conheceu quem são as pessoas que se dizem crente, que se dizem servo de Deus, que caminham com Deus, né? A crítica, né? O desprezo, né? Virar as costas, né? Colocar um muro, agora é de outra denominação, agora não vai mais para o céu. Não, mas irmão, eu louvo o meu Deus, porque ele não é propriedade de ninguém. Porque se ele fosse propriedade do homem, como diz no Nordeste, nós estaríamos lascados, né? Mas o meu Deus não é propriedade de ninguém. Então, eu louvo a ele por isso, né? O meu Deus, ele não é um terreno de qualquer um, né? Que cerca ali, não é eu que mando. Não, graças a Deus, nós temos o livre acesso ao nosso Deus. Gilmar, quando tu começou o teu trabalho como pastor, já na antiga denominação, tu pegou já um trabalho funcionando? Tu pegou uma coisa assim já cheio de membro, com bastante arrecadação? Como é que é o teu modo de trabalhar? Tu pega a igreja já cheia de membros ou... Não, graças a Deus, desde o ministério que eu estava, eu congreguei 10 anos e a gente sempre pegou o trabalho desde o início, né? Às vezes sem ninguém, inclusive o último que a gente começou em 5 ali, e para a glória de Deus, depois de 2 anos nós estávamos em 80 pessoas ativas, para a glória de Deus, mas tudo evangelizando, ganhando alma, que é o que a gente sabe fazer. É verdade, às vezes eu me deparo, porque eu me recordo do dia que esse homem colocou o pé dentro de uma igreja e aceitou Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que está me assistindo, que a mudança foi verdadeira. Eu não podia deixar hoje de chamar esse homem aqui para conversar, para contar o testemunho de vida desse homem. Quando ele pôs o pé dentro da igreja, quantos dias depois tu já estava pregando? Quantos dias depois tu já estava falando de Jesus, irmão? 3 meses eu já estava pregando, e 5 meses meu pastor colocou para a gente ajudar a cuidar da primeira igreja, né, como segundo dirigente. Então, estamos até hoje, para a glória de Deus, com o objetivo de ganhar alma, né, e não de ganhar dinheiro, ganhar alma. Esse homem passou pelo que vocês não podem, não vem à cabeça de vocês a imaginação do que esse homem já viveu e a mudança de vida dele. Gilmar, quem era você antes de Jesus Cristo? Quem era o Gilmar? O que Gilmar fazia? De onde veio? Eu nasci e me criei no centro de Candomblé. Minha mãe, mais de 30 anos, servindo aos demônios, né? E eu nasci ali até os 17 anos, fui criado com a minha mãe, aprendi, né, os rituais, inclusive fazia isso com a minha esposa, com a minha família ali dentro da minha casa. Então a gente veio desse lugar, um lugar pobre, a cidade de Palmeirá, no Piauí, né? Então, mas chega um dia na vida do ser humano que ele nasce de novo. Ele nasce de novo, e foi isso que Deus fez na minha vida. E o que tu mais fez, Gilmar, assim, que tu se lembra dos rituais, assim, que mais chama a atenção do público, assim, nesse sentido? Eu acredito que a pior coisa que tem é você buscar no lugar errado, acreditar na coisa errada. E a gente fazia isso. Minha mãe ia para a encruzilhada, às vezes levava a única galinha que tinha para a gente comer, né? Levava farinha, levava pipoca, e a gente ia à meia-noite fazer a oferenda para as coisas mudar dentro de casa, mas não mudava nada, só piorava, né? Então... A tua vida não era uma vida, então, de uma pessoa bem financeiramente, era uma vida... Eu já passei fome, né? Deus é testemunha, né? E as pessoas que me conhecem, que me conheceram. Eu tenho alguns amigos de Jaraguá do Sul que já foram comigo para o Piauí, conheceram a minha mãe antes de aceitar Jesus, né? Mas é como eu disse, Jefferson, que a pior coisa que tem é você acreditar na coisa errada, confiar na coisa errada, né? Quem serve a um derrotado tem uma vida derrotada. Agora quem serve o Deus de vitória é mais do que vencedor. Então essa é a minha história ali no estado do Piauí. E estou aqui já vou para 19 anos morando em Santa Catarina, e louvo ao meu Deus porque alcançou a minha vida e a minha casa. Uma coisa que não sai da minha cabeça, momentos antes de tu aceitar Jesus Cristo,
né? Tu tem um testemunho muito bonito do teu convívio familiar, que forma que era, e depois, após Jesus Cristo, como foi. Até tem um caso do teu menino, né? Conta pro povo aí. Meu filho, com 4 anos de idade, a professora pediu um desenho para ele da família, e ele desenhou, ele, a mãe, desenhou um monstro. Isso na escola, a professora Isso na da escola, escola, a professora. Então a diretora nos chamou lá e pediu se a gente queria ajuda até para criar o nosso filho. Né? E tá aqui, mãe, o desenho que ele fez do pai dele. Ele disse que esse é o pai dele. Então isso retratava quem eu era dentro da minha casa, um monstro para minha família. Às vezes a gente coloca a culpa em todo mundo, às vezes dentro da nossa casa, no nosso meio, mas às vezes nós temos que tomar uma decisão. Então passou-se o tempo, a gente aceitou Jesus. E por incrível que pareça, eu não creio em coincidência, né? Mas eu creio na mão de Deus ali. A professora pediu outro desenho. E o desenho o meu filho fez, e fez eu de terno e gravata, fez minha filha, que já tinha nascido. Isso pós o depois que eu aceitei a Jesus como Salvador, ele fez o desenho e fez uma igreja de fundo, né? Porque a denominação em si não transforma a vida de ninguém. Ela é uma ferramenta usada por Deus. Que transforma é Cristo. Quem transforma é o nosso Deus, o nosso Cristo. E isso foi o que aconteceu. Então, Deus mostrando, né? Que Deus, ele muda a vida do homem. Quem mudou a minha vida não foi o homem. Não foi por isso que eu placa de igreja. Não foi placa. Foi Cristo Jesus. Foi Cristo. Então, muito cuidado até quando você colocar fulana de tal edificando vida. Não. Quem faz é Deus. Entendeu? Ferramenta da mão de Deus. Quem faz é Deus. É até engraçado, tem uma propaganda, né? Que o cara fala, eu sou ex isso, eu sou ex aquilo, hoje eu sou isso, aquilo, tenho muito dinheiro, tenho carro importado, eu sou aquela denominação. Mas não é isso, não. Não. É Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que quando eu falo num trabalho de limpeza, de moralização, é porque esse mesmo evangelho me alcançou. Eu quero dizer que esse evangelho de Cristo Jesus não é um evangelho que dinheiro compra. Não é um evangelho em que o homem negocia em mesas, em cantos, em lugares ocultos. Não é um evangelho em que sujeira vai para debaixo do tapete e ninguém fica sabendo de nada. O evangelho de Cristo Jesus é um evangelho de transparência. É um evangelho que ouro e prata não compra, porque já foi comprado com o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu tenho esse homem aqui, ó, muito como referência minha, até porque Gilmar está há quantos anos crente? 10 anos. 10 anos servindo a Cristo Jesus, e eu sou crente de berço, né? Eu tenho 30 anos de idade, era crente de berço, e 10 anos eu estava com 20 anos, era o meu período de jovenzinho ali, estava meio rebeldinho ainda na época, né? Mas estava na igreja sempre, né? Tentando buscar a Deus, né, tentando ser um pouco melhor, né, com todas as falhas, com todas as dificuldades como ser humano que a gente tem. E esse homem, um dia que entrou na igreja, ele foi em lágrimas para frente, aceitou Jesus Cristo, e tu chegava perto dele, a sensação que tu tinha não é como de qualquer outra pessoa que tu chegava perto assim, cumprimentava com a paz do Senhor, não, tu sentia um arrepio ao pegar na mão do homem. Tu sentia que algo ali sobrenatural estava acontecendo. Não é demagogia, não. É realidade que eu estou falando para vocês. Prova diz que tudo que colocaram na mão desse homem para fazer, a coisa só cresceu. Igrejas de Jaraguá do Sul foram arraigadas. Vamos botar o que mais interessa muito para a placa de igreja. Um monte de gente dentro. Pois é, esse homem botava um monte de gente dentro. E quando deixou, inclusive uma congregação, me lembro eu quando o senhor deixou, pouco tempo depois fecharam porque os membros saíram. Tinha quantos naquela igreja, na primeira que você dirigiu? Uns 40 membros, acho que tinha, né? O homem saiu, tempo depois fecham a igreja porque o homem saiu e quem botaram lá não dava conta do negócio e foi. E hoje esse homem aí começou o ministério. Quantas igrejas vocês têm já de ideia? Aliás, vamos fazer uma diferença. Quantas portas que mostram o caminho do céu vocês pretendem hoje aqui em Jaraguá do Sul assim abrir? Qual que é o plano, né? Que eu sei que o plano já dá de ver bem claro, não é dinheiro, até porque não recebe nada da igreja, é voluntário. A gente não ganha nada, só alma para Jesus, né? E o projeto da igreja em Jaraguá do Sul, qual que é do avivamento bíblico? O desejo do nosso pastor é expandir, né? A gente abrir mais congregações em Jaraguá do Sul e nas regiões, né? Circunvizinha, Guaramirim, Joinville, então tem bastante trabalho para a gente fazer.
Quero dizer para você que não é uma empresa. Não. Não é um comércio que estão abrindo. É um lugar realmente de transparência totalmente diferente do que você já possa ter visto, imaginado, né? Aqui não tem pastor que corta a lã, a gordura da ovelha, não deixa a ovelha sem nada. Aqui realmente é um pastor que cuida. E eu quero dizer para você já que eu louvo a Deus pelo meu pastor, porque tem cuidado da minha vida, da minha família, pastor Emerson, né, tendo me ajudado, né? A esposa Valdirene, né, estão ali no João Pessoa fazendo um grande trabalho. E ele me acolheu fenomenalmente. João Pessoa ali mesmo. Sim, ele me acolheu minha esposa, minha família, e tem um carinho enorme pela minha vida. Inclusive foi o outro obreiro muito machucado no antigo ministério. 22 anos na denominação. Numa outra denominação estava 22 anos, foi muito machucado, que era qual o irmão também estava, saiu e a coisa explodiu. Quando eu digo que a gente está aqui para defender obreiros machucados, porque o privilégio, o gozo do privilégio é de meia dúzia de gato pingado, os outros é aqui, ó, a paulada em cima da cabeça. Vocês não acreditam, né? Aqui provas, são provas aqui de homens aí que realmente estão dando a vida por evangelho. Por evangelho. E eu não sou contra igrejas, eu não sou contra a abertura de igreja, de denominação, que venham várias igrejas, várias denominações, porque eu penso assim, minha forma de pensar, pode ser que você não concorde. Aonde tem um boteco aberto, na frente tem que ter uma igreja. Por quê? Onde estão mostrando a porta do inferno, do outro lado da rua tem que ter um lugar mostrando a porta do céu. Né? Agora a pessoa tem que sair desses lugares, e entrar nesses lugares, de repente, com dificuldade, alguma coisa, mas tem que sair melhor. Não pode sair do mesmo jeito. Né, Gilmar? Porque a Bíblia fala que os sinais seguirão aos que creem. E hoje, dentro dos tempos, a gente não vê mais os sinais. Né? Eu acredito que tem que partir da liderança, né? Da liderança. Não adianta eu pregar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sendo que quem está falando não vive a verdade. Não vive. Né? Ele só prega, mas não vive. Então a Bíblia diz: provar e ver que o Senhor é bom. Quando você prova, né, é diferente, né? Você vai falar de quem você conhece. Então eu e a minha casa a gente provou, né? A gente tem sofrido algumas perseguições com a nossa saída, mas eu não estou servindo a homem, eu decidi gastar minha vida servindo a Deus, e por isso que eu estou aqui, decidi vir. Meu pastor diz: vai lá, conta o testemunho, você não tem rabo preso com ninguém, graças a Deus, eu nem rabo não tenho, né? Mas eu digo para você, não se prenda a placa, não se prenda ao homem, isso vai ficar. Ele deu uma ordem de pregar o evangelho, né? Então é isso que a gente tem que cumprir. E eu digo para você que tá vendo agora esse vídeo, assim como Deus mudou a minha vida, Ele tem poder para mudar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu esposo, né? A tua esposa, os teus filhos. Ele tem poder. É só você confiar, né? Porque Ele faz. Gilmar, um papo muito bom. Quero fazer mais vezes contigo, quero poder vir aqui e contar outros pontos muito importantes da tua vida, do teu ministério. Mas deixa um recado para o povo aqui, deixa um recado para o povo que está nos assistindo. Fala aí o que tu sentes, o que tu queres de propósito na vida como um ganhador de alma. Jefferson, eu quero somente levar a palavra do Senhor, ganhar alma, que foi para isso que Deus nos chamou, né? Pregar o evangelho, né, com toda a liberdade. A gente, nos próximos dias, nós vamos estar fazendo esse trabalho ali no centro de Jaraguá. Fazia trabalhos em praça também, né? Uma vez fizemos juntos até. Isso, vamos fazer trabalho nas praças. Nós já estamos fazendo no bairro, já estamos evangelizando no bairro. Então esse é o propósito. Eu quero dizer para você que é preso a placa de igreja, que você, antes de falar, que você ore, né? Ore pela minha vida, pela minha casa. E alguns irmãos que estão nos acompanhando também falaram muita coisa, né? Eu queria dizer que Jesus viu tudo, né? Jesus viu tudo. A gente não está se reunindo para falar mal de ninguém ou apontar a vida de ninguém, sim para ganhar alma. Então faça isso, né? E dizer mais, né? Que você creia que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não mudou, ele continua sendo um Deus transparente. Ele continua sendo um Deus verdadeiro. Então eu louvo a Deus pela sua vida, Jefferson. Também já fui perseguido por causa da sua vida, pela nossa amizade, por causa da nossa amizade. Mas eu quero dizer para você, o canal Atalaia fazendo a diferença, né? E eu sei porque eu conheço a vida. E o que foi tratado até aqui tem a documentação, né? O advogado tem a documentação. Ninguém está jogando palavra ao vento e não é falácia. É tudo verdade. Tudo provado, né? Então, nós vamos continuar orando pela sua vida, né? Pela sua família,
né? E Deus, com certeza, é testemunho de tudo isso que está acontecendo. Até falamos ali, irmão Gilmar, para encerrar, sobre as questões e quando ele saiu do ministério e foi para um ministério já existente em Jaraguá do Sul, a convite, sabendo o pastor, conhecendo a vida dele, a moral, a índole do irmão Gilmar, que é uma pessoa muito séria e transparente. As pessoas a qual falaram mal dele não foi a grande liderança da igreja, foi, né, pessoas locais, pastor local, não as ovelhas, que as ovelhas não confundem pastor, né? Não é isso? Inclusive as ovelhas vinham para trazer para ele, o pastor está falando isso e aquilo de ti. Então por isso que a gente está deixando bastante claro que ele saiu limpo, saiu transparente, saiu sem manchas e ainda com uma carta de recomendação. Mas pessoal, irmão Gilmar hoje no quadro Fala Galera, e vamos estar aí na próxima sexta-feira com quem será? Quem será o próximo obreiro? Ei, canal Atalaia, gente, ó, de olho e tudo.